E aí, pessoal do nono ano, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem, tá? Hoje a gente está aqui para falar sobre estudos amazônicos. Nossa primeira aula, né, nesse novo modo agora virtual, né? Não vou poder dar as minhas patadas ao vivo em vocês, mas tudo bem, a gente dá de forma digital mesmo, não tem problema não, tá? Não vou ficar com saudades. Queridos, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos, certo? Usando o nosso livro didático, a partir de agora, seguindo com o capítulo 6, na unidade 2, na parte de História da Amazônia. Nós vamos continuar falando sobre o papel da Amazônia no conflito da Segunda Guerra Mundial, tá? Esse foi o início, o finalzinho do nosso primeiro bimestre, né, o início desse assunto, e agora a gente vai retomar aí, dando continuidade para entender qual foi o papel da nossa região nesse conflito de escala mundial, ok? Pega teu livro e acompanha comigo. Muito bem. Vamos lá, tá? Abre lá na tua página 42, o capítulo que nós vamos começar a falar, como eu já disse no início, é o capítulo 6, a Batalha dos Soldados da Borracha na Amazônia, tá? Vamos lembrar do seguinte, certo? Lá no capítulo 5 nós vimos, tá, que o plano do Vargas de transformar a região amazônica em uma grande zona agrícola, né, produtora para o resto produtora de matéria-prima para o resto do Brasil, teve que dar uma freada, né? Deixou ele meio assim chateado. Por quê? Porque as pessoas resolveram brigar lá do outro lado do mundo, né? E o Brasil, como tinha acordos, tinha aliados, ia ter que assumir um lado, né? Então acabou sendo envolvido ali num conflito que mudou uma época, que foi a Segunda Guerra Mundial, certo? Então, no final do nosso primeiro bimestre, a gente parou bem aí, tá? Brasil entrando na Segunda Guerra Mundial e toda a mudança que teve que ocorrer, né, nos planos de ocupação e desenvolvimento da Amazônia por parte do governo federal, tá? Com essa entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado dos países aliados, certo? Para quem não lembra, tá? Os países aliados eram Estados Unidos, Inglaterra e muito bem, França, tá? Então, eram esses três. E o Brasil, como ele tinha ali, sempre teve, né, ótimas relações econômicas, políticas com os Estados Unidos, ele ficou ao lado, né, dos americanos. Então, o Brasil entra na guerra, na Segunda Guerra Mundial, ok? E aí ele vai participar de várias maneiras, tanto enviando tropas, né? Você vai ter envio de tropas mesmo para o continente europeu para lutar diretamente na guerra, como a gente está vendo aí, né, na notícia. Vão ter também espaços, né, que são cedidos pelo governo brasileiro em determinadas áreas, principalmente na região norte e nordeste, para que fossem construídas bases aéreas para os aviões americanos poderem pousar aqui, né, e fazer o caminho, né, América do Sul, África, Europa, que era mais rápido do que direto atravessar o Oceano Atlântico, certo? E uma outra ajuda, né, uma outra parte que o governo vai dar é justamente onde entra a nossa região, a região amazônica, fornecedora de matéria-prima, né, para construção, para fabricação de materiais básicos para serem enviados, né, ao fronte. E essa matéria-prima vai ser justamente minério e borracha, certo? Então, vamos lá, tá? A Amazônia já havia passado, no final do século XIX, lembrem bem, né? Vocês estudaram sobre isso, nós estudamos sobre isso no final do ano passado, no ano passado, na verdade, né, na parte final de História da Amazônia, quando a gente falou sobre a Belle Époque. Então, no final da segunda metade do século XIX, a Amazônia tinha despontado como a produtora de látex, né, mundial. Então, durante praticamente 30 anos, a nossa região ela monopolizou a produção do látex, monopolizou a produção da borracha, mundialmente, certo? E isso enriqueceu muitas aqui na região, tá? Isso trouxe um progresso, uma prosperidade grande para cá. Nós temos construções, né,
que são dessa época até hoje na cidade, que fazem lembrar, né, o quanto que Belém cresceu, Belém e Manaus também cresceram naquele momento. Belém foi a primeira capital do Brasil a ter luz elétrica, né? Então, foi assim, uma quantidade de avanços muito grandes, proporcionados pela economia da borracha, certo? Só que você também sabe, e se você sabe, tá? Pode ser que você não se lembre, mas você sabe, tá? E caso você não se lembre, a gente lembra agora, tá? Que lá no finalzinho, já final do século XIX, início do XX, precisamente 1901, né? Essa economia gomífera, como a gente também pode chamar a economia da borracha, ela entra em crise. E entra em crise por quê? Por causa da concorrência da borracha asiática, certo? Asiáticos. Asiáticos são muito espertos, né? Enquanto se estava no auge, né? Foi retirado daqui mudas, né? Acharam um lugar lá na Ásia que pudesse crescer seringueira, cresceu e cresceu bem, ao ponto de 30 anos depois você ter aí a primeira safra, né, de látex asiático saindo, e numa qualidade tão boa quanto a da Amazônia, em muito quantidade, né, porque lá você tinha seringais inteiros plantados, enquanto que aqui as pessoas ainda adentravam a floresta para poder achar, né, onde estavam os seringais, e em quantidade muito maior. Então, assim, o preço foi lá para baixo, né, e acabou que a economia da borracha aqui da Amazônia em declínio no início do século XX, certo? Por que eu estou falando isso? Porque essa economia da borracha, o mercado da borracha, na verdade, né, ele vai voltar a crescer justamente nesse período que a gente está vendo aqui, que é o período da Segunda Guerra Mundial, tá? Vamos lembrar o seguinte, no conflito, né, ali da Segunda Guerra Mundial, você tinha os países aliados versus os países do eixo. E quem eram os países do eixo? Itália, Alemanha e Japão. O Japão, ele dominava ali a região asiática, ele estava invadindo as regiões e ele tomou posse ali da produção de borracha asiática. E borracha, gente, era uma das matérias-primas principais para muitos armamentos, né, para meios de transporte, enfim, para coisas que eram realmente úteis numa guerra. Se os países aliados não tinham acesso a esse material, como que eles iam fazer? Porque o Japão jamais ia vender, né? Estava em guerra, jamais ia vender borracha para os países aliados. Estava fora de cogitação total. Então, eles precisavam de um outro fornecedor, né? E aí, calhou de lembrarem, olha, lembra que tinha uma região lá no Brasil que vendia isso antes dos asiáticos? Onde era? A Amazônia, amor, era aqui mesmo, né? Então, lá eles vieram e fizeram um acordo com o Brasil para que agora, né, durante este conflito, o Brasil passasse a produzir borracha. Isso vai fazer com que a política de ocupação lá do Getúlio Vargas mude completamente, né, e foque agora na produção da borracha. Como que vai ser esse enfoque? Só para a gente lembrar, como que era a política de ocupação? Lembra, a política de ocupação era mostrar para as pessoas, né, do restante do Brasil que a Amazônia era um grande vazio demográfico. Muita terra para pouca gente, então ela era pouco habitada. Portanto, para ela se tornar produtiva, seria necessário que as pessoas se fixassem aqui. E, de preferência, viessem pessoas de outras regiões para poderem se fixar aqui, né, com agricultura, né, com criação de animais e por aí vai, certo? A partir desse momento aqui, esse incentivo que antes era para as pessoas se fixarem e praticarem técnicas agrícolas, né, viverem ali nas zonas agrícolas, agora ele tinha um outro fim, que era justamente essas pessoas virem para lutar pelos aliados, lutar pelo Brasil na Segunda Guerra Mundial, mas de uma outra maneira, agora como soldados da borracha. Né? E é justamente sobre isso que a gente fala no capítulo 6, né? A Batalha dos Soldados da Borracha da Amazônia. Quem eram esses soldados? Calma. Né? O que comiam, como se reproduziam, o que faziam da vida? Calma que a gente vai ver tudo isso, né, na aula número 2. Tá? Segura esse coraçãozinho aí. Muito bem, tá? Nos seringais que você tinha espalhados pela região amazônica, trabalhavam tanto as pessoas que moravam aqui na região, né? Então, pessoas que conheciam bem a região, como também imigrantes. E esses imigrantes, eles poderiam ser de dentro do Brasil ou mesmo de fora. Você tinha as mais diversas pessoas aqui.
Mas a principal mão de obra nessa época vai ser formada pelos imigrantes vindos da região nordeste do Brasil. O nordeste, ao contrário da região norte, ao contrário da região amazônica, ele estava super populoso, né? Então, tinha muita gente vivendo ali, fora que você tinha a problemática da seca também, que justamente nesse período de tempo que calhou de terem, né, uma das mais terríveis secas que assolaram a região do Nordeste. Então, você tinha muita gente passando mesmo necessidade, precisando se sustentar, precisando sustentar a família. E aí o governo aparece com essa proposta, né? Não, você pode se tornar um soldado da borracha. Para isso, basta você ir para a Amazônia, né? E trabalhar nos seringais para produzir borracha para a Vitória, tá? Então, essa parte, né, dos recursos para poder fazer todo esse transporte, né, abrir novamente seringais, fazer financiamento, porque essas coisas não eram baratas, você tinha que transportar o material, você tinha que construir as coisas que eram necessárias para que essa produção voltasse a acontecer em larga escala. Porque, assim, quando a gente teve lá a crise, né, por volta de 1901, 1902, você tem muitos seringais fechando, né? Casas aviadoras fechando. Lembra que as casas aviadoras eram quem era responsáveis por vender essa borracha no mercado internacional. Então, você tem muito daquilo que fazia parte ali da cadeia de produção da borracha sumindo. Então, essa produção ela vai cair. Desapareceram os seringueiros? Ninguém mais produziu borracha na Amazônia? Claro que não. Você tinha, mas numa escala muito menor. Né? Não era nada se comparado com o que tinha sido no final do século XIX. Então, era muito pequena. E aí, de repente, pegar essa escala que é pequena, né? Essa produção que diminuiu, e tornar ela grande novamente, ao ponto de se tornar a nível de exportação e numa quantidade que você pudesse usar, né, em um conflito mundial, que era esse o caso, precisava aí de recursos. E o governo brasileiro não tinha todos esses recursos. Da onde que vai vir esses recursos? Faz parte também lá dos acordos de Washington. Para quem não lembra, a gente falou sobre os acordos de Washington no capítulo 5, tá? O que eram esses acordos? Foram documentos que foram assinados, né, entre ali o Brasil e os Estados Unidos, os governos desses dois países. Em 1942, foi quando o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial também, né, ao lado dos americanos, quando ele vai declarar apoio aos aliados nesse conflito. Então, nesses acordos, resumidamente, né, só para a gente lembrar, você tinha aí o Brasil se comprometendo a fornecer essas matérias-primas primordiais, né, para o conflito, que era a borracha e o minério. Também, né, a construção das bases, né, o fornecimento de soldados, coisas assim. Em troca, os recursos que seriam utilizados para que essa matéria-prima, essa borracha e esse minério pudessem ser extraídos daqui e exportados, eles seriam obtidos através do governo americano, né? Então, esses recursos que foram obtidos com os acordos de Washington vão ser utilizados para trazer essas pessoas para cá, para a região amazônica, para os seringais da Amazônia, certo? Você tem essas pessoinhas aí. Essa imagem que você está vendo é uma imagem, uma fotografia real mesmo, tá? As pessoas elas vinham dessa maneira para cá, para a região, tá? A felicidade toda é essa aí, mas enfim, calma que a gente vai chegar lá, certo? E muito bem. Como que essas pessoas vinham para cá? O governo brasileiro ele cria um órgão específico para trazer essas pessoas para cá, para a região. É o SENTA. Não é senta de sentar, tá? Senta, você tá sentado, né? Ou deitado. Não vai dormir com esse celular na cara e cair bem aí no teu nariz, certo? Senta com M, ok? Não é senta com N de sentar, não, tá? Isso aqui é uma sigla, então não tem problema de ter um M ali antes do T, antes que vocês me dedurem para a professora Carol, ok? Então, senta, o que era o senta com M? Okay? Era o Serviço Especial de Mobilização, é por isso que tem esse M aí, tá? Mobilização de trabalhadores para a Amazônia. Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia. E qual era o objetivo deste órgão?
tá? Você tinha necessidade de trabalhadores. O látex ele não ia se extrair sozinho, né, da seringueira e simplesmente, puf, aparecer como um passe de mágica na mão dos americanos. Não é assim, você precisava de gente que se embrenhasse na floresta, né, fosse para o meio do seringal para poder recolher essa matéria-prima. E se você bem se lembra quando a gente falou, na época da Belle Époque, né, no ano passado, nós vimos que a vida dessas pessoas não era fácil e a produção também não era fácil, né? Adentrar a floresta era um negócio difícil. Então, mas precisava, né? E muito rapidamente, porque afinal de contas você estava num conflito, né? E quando você está num conflito, numa guerra, qualquer tempo, né, é essencial para a derrota ou para a vitória. Então, essa necessidade de trabalhadores ela era muito grande. Então, foi necessário criar um órgão para que ele alistasse e conduzisse as pessoas até os seringais. E esse órgão foi justamente aí o SENTA. Qual era o slogan, né? Qual era o slogan de propaganda dessa mobilização? Borracha para a vitória. Olha que bonito, né? Borracha para a vitória. Esse era um slogan, uma frase de efeito para convencer as pessoas de que elas deveriam se alistar e que elas deveriam vir para a Amazônia. Sabe aquela coisa de você pode fazer parte disso, né? Você pode garantir a vitória para os aliados. Como? Não precisa atravessar o continente, basta subir para a região amazônica, né, e lutar como um soldado da borracha. Cada um, né, na sua frente, cada um no seu fronte de batalha, mas todos responsáveis pela vitória dos aliados, em busca da vitória dos aliados. Então, esse slogan, né, ele era utilizado pelo SENTA, borracha para a vitória, tá? Os seringueiros, com esse slogan, né, essa frase de efeito, assim, eles se sentiriam mais do que trabalhadores. Você não vai lá simplesmente para trabalhar e ganhar um dinheiro, não. Você vai lá porque você é um soldado, né? Você é o próprio soldado que vai para a guerra. E isso é um negócio que mexe, né, com o brilho das pessoas. Então, fazia com que elas se sentissem assim mais importantes, mais especiais. Então, como soldados da borracha, neste caso, né, a batalha deles seria o fornecimento de borracha para a vitória aliada. Por isso, o lema borracha para a vitória. É uma frase de efeito, bonita, inclusive, né? Convenceu muita gente, tá? Agora pode parecer meio bobo, mas convenceu muitas pessoas. Quando você está num clima, né, de guerra, de conflito, é como se dissesse assim, olha, você pode salvar a vida de milhões de pessoas dessa pandemia se você for trabalhar em tal lugar para descobrir um remédio. Você ia ver que muita gente ia atrás, né? Então, sei lá, folha da mangueira para a vitória, qualquer coisa do tipo. As pessoas iam porque elas gostam de se sentir importantes. Não foi muito diferente, não, né? Eles usaram essa ideia de senso de importância para convencer esses seringueiros a sair lá da região deles, principalmente nordestinos, e virem para cá, para a região, né, para lutar pelo Brasil na guerra. E aqui a gente tem alguns cartazes, né, que eram utilizados nessa propaganda para convencer. Tá? Se hoje em dia a gente tem internet, né, essas propagandas que aparecem aqui, você está assistindo o vídeo, puf, aparece um negócio aqui para ti, né, te oferecendo para comprar alguma coisa, espero que seja só para comprar, tá? Lá, nessa época, você também tinha, nesse caso, os cartazes, né, que apareciam muito, né, eles pregavam nos lugares, as pessoas viam. Aqui a gente tem exemplos de alguns, né, mais borracha para a vitória, cada um no seu lugar para a vitória. Se você prestar atenção, você tem, né, nesse do meio aqui, você tem os soldados que estariam protegendo aqui, né, com armas, né, todo aparamentado, né, com todo aparato militar. E lá ao fundo você tem na região amazônica os soldados da borracha. Então, cada um no seu lugar, mas ambos cooperam para a vitória do Brasil, né, junto aos aliados na Segunda Guerra Mundial, tá? Aqui o terceiro cartaz mostrando para a gente, né, que vai também para a Amazônia. De qualquer jeito, não, você vai protegido pelo SENTA, né? Ele é o órgão que vai ser responsável por te levar até a região amazônica para trabalhar, ok? Então, você tem aí a propaganda sendo uma forte aliada do governo federal no convencimento das pessoas, né, para que elas viessem para a região amazônica trabalhar como soldados da borracha, ok?
Além do SENTA, existiram outros órgãos para garantir a produção do látex. O SENTA, ele era o primeiro, né? Ele era aquele que vai trazer as pessoas, ele vai alistar, ele vai usar a propaganda, vai convencer, né? Lá com os cartazes e nas rádios, enfim, onde se pudesse colocar propaganda, ele estava para convencer as pessoas a virem para cá, para a região, né? Principalmente para os seringais para trabalhar. Mas o governo federal brasileiro não se ateve a isso, né? Porque não dava para simplesmente pegar as pessoas, né? Convencer as pessoas a saírem lá do Nordeste, por exemplo, onde a gente tinha, da onde veio a maioria, né, da mão de obra. Não dava para simplesmente convencer as pessoas a saírem de lá e dizer assim, oh, não, olha, vem e vem, só vem, né? E larga de qualquer jeito. Não dava para ser assim, né? Então precisava ter ali uma garantia de como que seria essa produção, como que essas pessoas trabalhariam, até porque como essa borracha ela tinha destino certo, que era, né, para o governo americano queria que fosse uma coisa organizada, ele queria ter controle também, né? Então não dava para ser feito de qualquer jeito. Portanto, além do SENTA, o governo federal vai criar também outros órgãos que vão ser responsáveis por garantir essa produção do látex na Amazônia neste período da Segunda Guerra Mundial, tá? Quais foram esses órgãos? Primeiro, para você reabrir toda uma produção, né? Fazer ela grandiosa novamente, certo? No nível mundial como tinha que ser, tá? Você precisa de quê? Sonhos, pensamentos? Não, amado, você precisa de dinheiro, né? E esse dinheiro, ele não vai aparecer assim do nada, tá? Que nem pote de ouro no final do arco-íris. Você precisa do quê? De um financiador, tá? E o financiador dessa produção vai ser um banco. E foi criado um banco específico para isso. Ele só cuidava disso, tá? Que foi o Banco de Crédito da Borracha S.A., tá? Esse banco de crédito da borracha, ele vai ter o monopólio sobre o comércio da borracha. Na época da Belle Époque, lembra que existia lá, tinha o seringueiro, né? Tu tinha o seringalista, que era o dono do seringal, e você tinha as casas aviadoras. Em cada um desses processos da produção, você tinha aumento de preço, né, ou diminuição de preço. As casas aviadoras eram aquelas responsáveis por fazer com que essa borracha saísse do mercado interno e fosse para o mercado internacional, tá? Então você tinha ali todo um processo. Aqui neste período, essa é uma coisa que vale a pena a gente pontuar. Quem vai controlar esse comércio todinho, tu não tem casa aviadora mais aqui, tá? Tu não tem mais esse negócio de seringalista, vender o preço que ele quisesse, não, tá? Você tem agora esse banco de crédito da borracha cuidando de absolutamente tudo que diz respeito à produção da borracha. Então, ele vai financiar e vai deter o monopólio dessa produção. Não tem, neste período aqui da Segunda Guerra Mundial, a gente não tem mais lá as casas aviadoras, tá? O que a gente vai ter é o banco de crédito da borracha. Então, ele vai ser responsável pelo financiamento, né? Para que ali, né, a bufufa, o vintém, né, o din-din chegue na mão de quem tem que chegar para que essa produção ocorra. Tá? Esse banco de crédito da borracha, posteriormente, ele vai virar o nosso digníssimo BASA, tá? O Banco da Amazônia S.A. O Banco da Amazônia S.A. ele é um herdeiro do Banco de Crédito da Borracha, ok? Então, primeira parte, financiamento, porque essas coisas, né, de produção, elas não ocorrem sem dinheiro, tá? Segundo órgão que a gente tem aqui, tá? E que o governo federal precisou criar foi o SNAP, na verdade, né? Não é SNAP, é SNAP, tá? Não é Snapchat, tá? Não é a rede social, por favor, ok? Esse SNAP aí é o Serviço de Navegação da Amazônia e Administração dos Portos do Pará, tá? O que era esse serviço? Tá? Primeiro, ele vai ser dirigido pelos militares, neste caso da Marinha, já que a gente está falando de navegação, tá? E ele vai ser responsável pelo transporte dos nordestinos que tinham que chegar aos seringais. Lembra, os seringais ficavam no meio da floresta. Então, boa parte do caminho para você chegar até eles, ela era feita de maneira mais rápida se fosse pelos rios, ou seja, se usasse a malha hidroviária. Então, para isso era melhor ir de barco.
quem vai ser responsável por transportar essas pessoas para que elas chegassem em segurança e de maneira, né, rápida, hábil, dos seringais, era esse órgão, tá? Então, percebe que o governo ele vai cuidar, né, do início ao fim dessa produção. Ele não vai largar na mão de qualquer pessoa. Por quê? Porque essa borracha ela tem destino certo. É diferente da época da Belle Époque, que você os seringalistas surgindo, né, os seringueiros ganhando seu dinheiro, mesmo que fossem roubados ali, né, também, né, mas os seringalistas, os donos de casas aviadoras, cada um ali com o seu papel no mercado, tirando o seu, né, e investindo no que queria. Não, aqui não. Aqui é controlado. Aqui tem destino certo, tá? Então não dá para correr o risco, né, de tu trazer o cara, o Senta trazer o cara lá do Nordeste e ele se perder no meio da Amazônia, né? Se meter num beco e ser comido por uma onça no meio da floresta. Não dá para fazer isso. Então você tem que transportar o cara, né, a pessoa e o soldado da borracha de maneira segura até onde ele precisa chegar. Quem fazia isso? O Snap, tá? Snap não é Snapchat. Repetindo, tá, queridos? Então, é o serviço de navegação. É a galera que vai transportar aí os militares da Marinha, que vão transportar esses nordestinos até o seu destino final, que são os seringais, tá? Além da parte do financiamento, a parte do transporte, a gente tinha também o SAVA, tá? O que era o SAVA? Superintendência de Abastecimento do Amazônico. Qual era o objetivo, para que esta superintendência foi criada, tá? Para a parte de abastecimento. Então, alimento, material, remédio, tá? Para os seringais mais afastados, ok? Então, eram eles os responsáveis por fornecer para esses seringueiros que estavam ali, né, na luta da guerra ali, né, na borracha, né, como soldados da borracha, para que eles tivessem a alimentação e o material de produção necessário, adequado, tá, para poder produzir, né, nesses seringais. Então era esse abastecimento que você tinha aí, tá? Isso era também para evitar aquele lance dos barracões, né? Lembra dos barracões? A gente viu isso no ano passado, tá? E, mas não menos importante, tá? A gente tinha o SESP. O que era o SESP? Era o Serviço Especial de Saúde Pública, tá? Por quê? Porque essas pessoas elas vinham para a região, né? Lembra, elas eram de outras regiões. E você tem doenças e coisas que são endêmicas, são daqui, né? Principalmente doenças tropicais, tá? E essas pessoas poderiam vir e chegar aqui, pegar uma ferrada de mosquito e morrer de malária, morrer de febre amarela, morrer de uma doença dessas que a gente tem aqui, né? Dengue, essas coisas. Então, para não correr esse risco, certo? O Serviço Especial de Saúde Pública vai cuidar, né, de dar as vacinas necessárias para essas pessoas, né? Observar a saúde delas, cuidar de doenças em geral que aparecessem, para que eles pudessem estar saudáveis para poder lutar, né, lá na batalha da borracha, no caso, né, poder colaborar com a borracha para a vitória. Então, se eles estivessem doentes, eles não poderiam fazer isso. Logo, era necessário se prevenir de doenças ou tratar ali alguma possível coisa que ocorresse com algum acidente ou alguma doença que ocorresse nesse período que este soldado, né, da borracha estivesse sob a responsabilidade do governo brasileiro nestes seringais, certo? Vamos parar por aqui, tá? Porque a gente vai dar continuidade nesse tema na próxima aula. Então, bem aqui, o que a gente pode concluir, tá? Primeiro, o Brasil teve participação no conflito da Segunda Guerra Mundial. E a nossa região ela desempenhou um papel muito importante como fornecedora de matéria-prima. Neste caso, no nosso caso, a matéria-prima era o látex, era a borracha. Então, a Amazônia ela teve um papel importante nesse sentido, tá? Os chamados soldados da borracha eram pessoas das mais diversas regiões, mas eles vão ser principalmente nordestinos. Para que eles vinham para cá? Né? Ah, só porque o slogan era legal, para se sentir parte, né? Ali, ser um soldado?
não só por isso, eles vinham também em busca de uma vida melhor, né? Eles vinham também em busca de sair da sua situação de miséria, de pobreza. Então, eles vinham também porque tinham necessidade, né? Não era só porque eu estou ali vivendo a minha vida, fazendo nada e de repente eu vou lutar numa guerra, não é isso, tá? Eles também vinham por necessidade. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso na aula 2, tá? O governo brasileiro criou o SENTA, com M, tá? Que era um órgão específico para regimentar esse exército, né, de pessoas que vinham lutar nesta guerra, né, neste caso, no lado, né, do lado aqui da produção de borracha, ok? E além do SENTA, a gente viu que outros órgãos foram necessários para se cuidar, né? Foram necessários ser criados para que se cuidasse da infraestrutura de trabalho para esses soldados. Tá? Então, vai desde o financiamento lá com o banco de crédito da borracha, né? Passando pelo transporte, abastecimento, saúde. Então, as principais áreas das quais esses soldados precisariam de cuidados, tá? Funcionou? Certo. Essas pessoas conseguiram se sair bem, né? O que foi que ocorreu com esses soldados? Sobreviveram, não sobreviveram? São perguntas que a gente vai responder na próxima aula, ok? Então, fiquem bem, certo? Aguenta essa saudade aí, tá? E na próxima aula a gente continua para entender o que foi que aconteceu com esses soldados da borracha, tá? No que deu esse negócio, beleza? Um grande beijo, fiquem com Deus e tchau!